Fala, impressionador, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como é que você pode compartilhar o seu dashboard com pessoas de fora da empresa, que é uma pergunta que eu recebo de vez em quando. Então eu vou te mostrar agora nessa aula e fica comigo. E não esquece que aqui na descrição eu sempre deixo dois links muito importantes. Primeiro, o link do arquivo da aula para você poder praticar. Então o arquivo que eu vou deixar é esse dashboard de projetos para você poder baixar o gabarito e já conseguir praticar também. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso de dashboard para você poder estudar ainda mais aqui depois do conteúdo dessa aula. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Bom, então vamos lá. O seguinte, primeiro, para compartilhar dashboards, a gente precisa ter o acesso ao nosso login do Power BI Online, que a gente chama de Power BI Serviço também, pessoal, a Microsoft chama, que é esse site aqui, ó, app.powerbi.com, esse site aqui que você tem que acessar. E aí, para você poder ter o login no Power BI, você tem que ter um e-mail corporativo, só que muita gente não tem. Então, o que você pode fazer para testar é o seguinte, você pode criar um e-mail corporativo gratuito. Então, aqui na descrição do vídeo eu deixei o link de uma aula onde eu ensino você a criar um e-mail corporativo, na verdade. Criar um e-mail corporativo de graça para você poder acessar o Power BI Online e poder praticar junto comigo aqui, tranquilo? E a primeira coisa que você precisa saber, também na verdade a segunda coisa que você precisa saber, é que dentro do Power BI, para compartilhar os dashboards, a gente tem, essencialmente resumindo, dois jeitos. O jeito gratuito e o jeito pago. Qual que é a diferença? O jeito gratuito, vou até abrir um bloquinho de notas aqui, o jeito gratuito é usando justamente o Power BI Free. O Power BI é de graça para baixar, só que na hora de compartilhar tem essa diferença, o Power BI Free e o Power BI Pro. Power BI Free, basicamente, para você conseguir compartilhar, você vai poder usar um link para compartilhar o dashboard com qualquer pessoa, sem ela precisar ter o Power BI instalado, ela vai acessar pelo navegador, só que a pessoa vai ter que usar um link público. Então, essa é a diferença, é um link público. Agora, já no Power BI Pro, deixa eu colocar a diferença aqui bonitinho, ó, então, no Power BI Free vai ser um link público. No Power BI Pro, vai ser um link privado, ou seja, basicamente, quando você mandar aqui o link público para ela, qualquer pessoa que tiver acesso a esse link vai ter acesso ao dashboard. Não vai poder acessar o dashboard, mas vai poder visualizar o dashboard. Então, obviamente, quando a gente trata de informações sigilosas de empresas, então, dashboards com dados reais, você não vai usar a licença gratuita, você vai usar a licença paga, que é a do Power BI Pro. O Power BI Pro, ele custa $9,90 por usuário, por mês. É uma solução bem barata se comparado com praticamente qualquer solução aí de BI do mercado. Então, o Power BI Pro, ele serve justamente para você poder enviar um link privado. O que é um link privado? Que a pessoa vai ter que colocar o login e uma senha para poder entrar e ela só vai poder ver o dashboard se ela tiver um login e uma senha no Power BI e se ela for concedida acesso, se o acesso for concedido a ela a esse dashboard, tranquilo? Beleza. E aí um detalhe importante, quando a gente trata de Power BI Pro, tanto você, que é a pessoa que está enviando o dashboard, quanto a outra pessoa que está recebendo o dashboard, precisam ter a licença do Power BI Pro, beleza? Tanto você quanto a pessoa que recebe, beleza? Então, detalhe importante, vai ter as duas formas de compartilhar então, o link público e o link privado. E aí, claro, se for um dashboard fictício, eu não quero compartilhar o dashboard com dados fictícios aqui com alguém, a gente vai poder usar o link público, senão você vai ter que usar o link privado com a licença do Power BI Pro. Bom, vamos lá. E aí, você pode perguntar assim, tá, Alon, mas eu quero compartilhar o dashboard com uma pessoa de fora da minha empresa. Então, por exemplo, um cliente, ou eu quero compartilhar com algum fornecedor externo, com alguém que está fazendo consultoria aqui para a nossa empresa e assim por diante. Bom, aí você vai ter algumas opções. A primeira opção, por exemplo, vamos colocar alguns cenários possíveis, tá? Imagina que você está prestando projeto de consultoria de Power BI e aí você está desenvolvendo dashboard para alguém e aí você quer dar acesso ao dashboard para essa pessoa. Bom, obviamente vai ter esse custo aqui. E aí você só vai ter que ver quem vai arcar com esse custo. Se é você que está prestando consultoria ou se é a pessoa para qual você está prestando serviço. E aí você pode embutir esse preço aí no seu serviço e você mesmo pagar, ou a pessoa pode pagar e assim por diante. Então, então tem essa primeira possibilidade. A pessoa vai ter que pagar, só que você vê quem vai fazer o pagamento, se você vai embutir esse custo dentro do seu serviço e assim por diante. Ou tem uma segunda possibilidade que é, ao invés de você ter que compartilhar o dashboard para um e-mail de fora da empresa, o que é um e-mail de fora da empresa? É um e-mail cujo domínio, por exemplo, @treinamentos.com, esse aqui é o domínio da empresa que eu trabalho, da hashtag treinamentos. Então, meu e-mail, por exemplo, é alon@treinamentos.com.
Se você for compartilhar com outra pessoa externa, eu vou te mostrar agora como é que você faz isso, mas uma outra possibilidade, Alon, por exemplo, estou fazendo aqui o dashboard e vou compartilhar com algum fornecedor externo ou com algum cliente assim por diante. Uma possibilidade é você criar um e-mail dentro do seu próprio domínio para essa pessoa. Então, foi justamente o que a gente fez aqui, por exemplo. A gente tinha um fornecedor externo, uma consultoria que estava prestando um serviço aqui para a gente, e a gente queria compartilhar os nossos dashboards internos aqui da hashtag com essa consultoria para eles poderem ver os nossos indicadores, acompanhar e tudo mais. Então, a gente criou um e-mail, por exemplo, externo@hashtagtramontes.com ou qualquer coisa @hashtagtramontes.com, comprou a licença da Power BI Pro para esse e-mail e disponibilizou o acesso a esse e-mail para esse cliente externo, para esse fornecedor externo. Tranquilo? Então, também é uma possibilidade. Show de bola. Mas vamos lá para a prática aqui, como é que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, a gente vai para o nosso dashboard que está no Power BI Desktop e a gente vai clicar aqui em publicar. Vamos lá. Aí, antes disso, deixa eu só te mostrar aqui que você vai ter, dentro do seu Power BI Online, você vai ter aqui os tais dos Workspaces, que são basicamente grupos de trabalho compartilhados aqui. E aí, nos Workspaces, o padrão que você sempre tem é o meu Workspace, que é onde você vai colocar os seus dashboards pessoais, ou os dashboards que você ainda não quer necessariamente compartilhar com todo mundo da empresa, assim por diante. Quando você vai compartilhar com mais gente, aí você geralmente cria um novo Workspace, né? Um novo grupo de trabalho para poder compartilhar com várias pessoas da empresa e tudo mais. Então, por exemplo, vou criar aqui um novo Workspace. E aí, o que a gente for fazer hoje, como eu falei que tem que ter a licença Pro do Power BI, você pode testá-la de graça. Então, quando você, por exemplo, vier para compartilhar um dashboard, vai aparecer para você uma janelinha escrito, ó, você não tem a licença Pro, você pode testar de graça por 60 dias, e você clica em testar, beleza? Então, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou te mostrar aqui, mas se você tentar, por exemplo, criar um novo Workspace, ou se você daqui a pouquinho eu vou te mostrar, abrir um relatório aqui, olha só, vou abrir um relatório dentro do Power BI, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E quando você vier aqui clicar em compartilhar, no seu caso vai aparecer a janelinha falando para você começar a testar por 60 dias, tranquilo? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou voltar lá nos Workspaces e eu vou criar um novo aqui, novo Workspace, vou chamar aqui de exemplo YouTube. Exemplo YouTube, vou dar o aplicar aqui para criar esse Workspace. E aí agora, todos esses grupinhos de trabalho, todas essas pastas dentro do seu Power BI Online, você pode colocar os dashboards aqui dentro. Então, eu vou voltar lá para o dashboard, que está aqui no meu Power BI do computador, Power BI Desktop, e eu vou clicar aqui ó, na guia página inicial, no botãozinho de publicar. E aí, ele vai pedir para você salvar as alterações, ele vai pedir aqui para você fizer o login, caso você ainda não tenha feito o login, no meu caso já está feito. Então, eu vou abrir aqui, ó, onde que eu quero guardar esse dashboard. Vou colocar naquele workspace chamado de exemplo YouTube, porque eu vou concentrar lá esse dashboard que eu quero compartilhar, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui no exemplo YouTube, selecionar, e ele está terminando de publicar o relatório lá no Power BI Online, especificamente lá naquele workspace chamado de exemplo YouTube. E aí pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo ali do volume de informação na internet, assim por diante, mas geralmente relativamente rápido, inclusive já foi aqui. Agora eu vou voltar lá no Power BI Online, vou dar só um F5 aqui só para recarregar. No princípio nem precisava, já ele carregava, mas só para acelerar aqui um pouquinho o processo. Às vezes ele dá um bug aqui na hora de atualizar, olha só. Tava demorando aqui um pouquinho, então eu voltei para a página inicial do app.powerbi.com. Então deixa eu voltar aqui, ó, Workspaces, exemplo, YouTube. E tá lá o nosso relatório. E aí quando a gente coloca um dashboard aqui dentro do Power BI Online, ele separa em duas partes. Ele separa no conjunto de dados e no relatório. O conjunto de dados são as informações por trás do dashboard. Então, a parte ali das tabelas, dos relacionamentos, as fórmulas que a gente fez. Mas o que interessa para a gente, de fato, é o relatório em si. São os gráficos, a parte do dashboard. Então, eu vou clicar aqui no dashboard de projetos e ele vai abrir o dashboard para eu, por enquanto, só eu tenho acesso a ele, para eu poder ver ele, interagir com ele e assim por diante. E aí, lembra, tem as duas formas de compartilhar. A primeira forma, que é a gratuita, se for um dashboard sem dados sigilosos, aí você poderia vir aqui ó, em arquivo, depois, inserir relatório e publicar na web. Então, inserir relatório, publicar na web. E aí você vai ter a opção de inserir no site público aqui. Antes de eu seguir com isso, pode ser que essa opção não esteja habilitada para você. Então, eu vou te mostrar agora algumas configurações que, se essa opção, ó, inserir relatório, publicar na web, der um erro para você e não tiver essa opção aqui de continuar, por exemplo, aí eu vou te mostrar como é que você faz. Bom, aí você tem que ir nas configurações do Power BI. E nas configurações do Power BI, a parte de administração em si, de mexer mais nas configurações dessas coisas de compartilhamento e tudo mais, quem vai poder fazer é o administrador da conta do Power BI da empresa. Então, no caso, sou eu aqui.
e no caso, se você criar a sua própria, o seu próprio domínio ali, você vai ter também. Mas se não, se você trabalha numa grande empresa, alguma coisa do tipo, geralmente vai ser o time de TI ou a pessoa responsável ali, então teria que ver com ela. E aí, poderia clicar aqui embaixo, ó, em portal de administração. Então, virei aqui, ó, em portal de administração, cliquei aqui, e aí tem que procurar aqui a opção de publicar, cadê, ó, publicar na web, publicar na web. Então, publicar na web, teria que deixar essa opçãozinha habilitada aqui. Show? Beleza. Agora, voltando lá para o dashboard de projetos, poderia voltar aqui nos workspaces, né, exemplo do YouTube, mas ele já até deixou o dashboard de projetos aberto aqui para mim. Então, poderia vir aqui no arquivo, inserir relatório, publicar na web, que aí é só clicar aqui em continuar, publicar, e aí perfeito, ele vai gerar aqui o link para a gente. Então, vou copiar esse link, colar aqui no navegador e vai aparecer bonitinho para a gente o dashboard, para a gente poder interagir com ele, tudo certinho, já funciona, os botões também, você pode clicar aqui para fazer as análises e assim por diante. Show! Só que lembrando, essa aqui é a opção gratuita, então a menos que seja um dashboard sem nenhum dado sigiloso, você não vai poder usar isso. Beleza, então vamos para o compartilhamento pago. Para o compartilhamento pago, você tem que ter a licença, então seria só clicar aqui em compartilhar, só que aí, no caso, eu já tenho a licença do Power BI Pro. Se você ainda não tiver, vai aparecer aqui a janelinha para você poder testar de graça por 60 dias, você pode testar. E aí, por padrão, quando você vai compartilhar um dashboard de Power BI, ele fala que as pessoas da sua empresa que tiverem o link vão poder visualizar o dashboard. Então, por padrão, todo mundo que é da minha empresa vai poder ter acesso ao dashboard. Alon, o que é todo mundo da minha empresa? Todo mundo que tem o mesmo domínio do meu e-mail, que no caso é aquele que eu comentei, @treinamento.com. Então, todo mundo que tem esse domínio, que está cadastrado aqui que tem o e-mail cadastrado, vai ter aqui @treinamento.com, beleza? Isso não significa que todo mundo tem que ter licença do Power BI Pro, não. Só vai ter que ter a licença quem for ver o dashboard. Não significa que todo mundo da empresa vai precisar ter, não. Show! E aí, só um detalhe, tá? Até aproveitando o gancho aqui. Isso aqui quer dizer que as pessoas que tiverem o link vão poder visualizar, as pessoas da sua empresa. Não quer dizer que elas receberam uma notificação com algum e-mail e tudo mais. Não. Se você quiser mandar um e-mail, alguma coisa assim, copiar o link, você copia, manda para a pessoa vai poder acessar desde que ela tenha a licença do Power BI Pro. Agora, para compartilhar com pessoas de fora, como é que eu faço? Bom, vou compartilhar aqui com o e-mail do Lira, que é meu sócio, e aí, por exemplo, ó, joaoperlira@poli.frj.br. Então, é um e-mail de fora da hashtag, não é um e-mail da hashtag. E aí, olha só o que vai acontecer. Nesse caso, ele vai falar assim, ó, um ou mais endereços de e-mail com os domínios a seguir não pertencem à sua organização, ele nem me deixou aqui compartilhar. Então, o que eu faço? Primeiro de tudo, antes de tentar compartilhar, que eu vou te mostrar agora como que a gente consegue fazer, já que deu erro, a gente precisa ativar essa opção lá na parte das configurações de administração. Então, teria que clicar aqui nas configurações, vir aqui ó, em portal de administração, e lembrando que todas essas opções só vão aparecer para quem for administrador da conta do Power BI da empresa. E aí, eu botaria aqui, ó, deixa eu pesquisar por externo, vou pesquisar por externo. Tá aqui, ó, convidar usuários externos para a organização. Então, vou abrir essa opção, vou habilitar, e vou clicar aqui, ó, em habilitar, vou confirmar, e vou só dar um F5 aqui só para recarregar tudo certinho com todas as configurações. Agora eu vou voltar lá no dashboard de projetos e eu vou clicar aqui no botãozinho de compartilhar. E aí só um detalhe, tá? Para você compartilhar com pessoas de fora da empresa, não adianta você botar aqui logo de cara. Você, antes disso, vai ter que clicar em quais são as pessoas que vão poder ter acesso. Porque no caso aqui são as pessoas só da hashtag, só do mesmo domínio que eu. Então você vai clicar aqui nessa opção, pessoas na sua organização, e você vai trocar para pessoas específicas. Você quer acrescentar pessoas específicas. Então, vou clicar aqui, aplicar, e aí você vai colocar o e-mail de quem você quer. Então, por exemplo, joaoperlira, bonitinho, coloquei o e-mail lá, perfeito. Show. E aí, no caso, ele já até reconheceu, porque eu já tinha compartilhado outra vez com ele, mas só clicar aqui em enviar. Quando eu clicar em enviar, aí que vem o detalhe, olha só. Eu vou agora fazer o login na conta do Lira. Então, olha só. Eu estou aqui numa outra janela do login do Lira, beleza? Então, esse login do Lira aqui, ele vai ter acesso àquele dashboard, só que aí entra uma diferença muito importante de quando você compartilha o dashboard com pessoas da sua empresa ou quando você compartilha com pessoas de fora da sua empresa. Se você compartilha com pessoas da sua empresa, elas automaticamente vão receber um e-mail
avisando que o dashboard foi compartilhado, perfeito. Só que além disso, vai aparecer que, por exemplo, se você vier aqui na parte, por exemplo, de procurar os compartilhados contigo, apareceria aqui para pessoas da mesma empresa que você. Agora, como o Lyra é de fora da empresa, ele não tem o mesmo domínio que eu, não aparece na parte de compartilhados contigo. Onde que aparece? A pessoa vai receber um e-mail, então vou abrir aqui o e-mail do Lyra. Então, abri o e-mail aqui do Lyra e olha só, Microsoft Power BI, Alon Pinheiro compartilhou contigo o relatório dashboard de projetos. Vou clicar aqui dentro e vai aparecer a informação de que eu compartilhei e eu posso clicar aqui para abrir. Vou até clicar com o botão direito para copiar o link, só para abrir naquela janela anônima que eu estava logado na conta do Lyra, olha só. Então, vou abrir uma nova janela anônima aqui, vou dar um Ctrl V naquele link que eu copiei, vou só seguir aqui com o login do Lyra, e ele está verificando aqui a segurança do relatório para ver se eu realmente tenho acesso, porque não adianta só a pessoa ter o login do Power BI, a pessoa precisa ter a licença Pro e ela também precisa ter sido concedido ao acesso do Power BI. Inclusive, a primeira vez que eu entrei aqui, ele falava justamente que eu não tinha licença do Power BI Pro na conta do Lyra. E aí, eu cliquei para fazer a avaliação, né, para fazer os 60 dias grátis, então eu tenho 59 dias restantes. E aí a pessoa já consegue acessar por aqui, olha só. Então, eu posso até clicar aqui na exibição, colocar em tela cheia, ela já vai poder acessar, já vai poder interagir com o relatório, e só ela tem acesso, né, e as pessoas que eu for mandar o link aqui para minha empresa, vão ter acesso ao relatório. Se vier alguém, outra pessoa terceira qualquer, receber esse link, olha só o que vai acontecer. Vou até copiar esse link aqui e vou fechar as janelas anônimas aqui. Vou abrir uma janela anônima, olha só o que ele faz. Ele não abre o dashboard de cara, como ele fazia lá com a opção do Power BI, da opção gratuita de compartilhamento, que era pública. Ele pede primeiro para a pessoa colocar o e-mail dela, e aí se ela tiver o e-mail no Power BI, tiver a licença Pro do Power BI e tiver acesso ao dashboard, aí sim ela vai poder acessar. Então assim você consegue compartilhar o dashboard com a pessoa. E aí, só o detalhe super importante, que é o seguinte, então lembrando o que eu comentei, a pessoa que for da sua empresa, ela vai ter aqui na parte de procurar e compartilhados comigo. Se você tiver compartilhado com alguém da sua empresa, vão aparecer os dashboards compartilhados com você. Agora, se for uma pessoa de fora da empresa, não vai aparecer. Tanto que, olha só, vou voltar aqui na conta do Lyra, que eu abri aqui numa outra janela anônima, e se eu vier aqui em procurar e compartilhados comigo, não tem nada, porque só aparece aqui as coisas compartilhadas com você que forem do mesmo domínio que você. Então, no caso, o que o Lyra vai ter que fazer? Ele vai ter que guardar justamente o link daquele e-mail. Então, ele vai ter que ter esse e-mail sempre fácil, ou ele vai clicar aqui com o botão direito e copiar o endereço. Ou ele vai abrir o relatório e aqui em cima, olha só, ele vai abrir o relatório e aqui pelo relatório ele vai copiar o link que está aqui em cima para conseguir ter acesso, porque assim ele vai conseguir acessar o relatório, senão não aparece lá na opção de compartilhado. Então essa é a grande diferença entre compartilhar com pessoas de fora e com pessoas de dentro aqui da sua organização, lembrando daquele detalhe que você tem que habilitar aquela opção lá no administrador da conta para poder convidar usuários externos para a organização, tranquilo? Então, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, senta o dedo aqui no like e comenta qual é a próxima sugestão de aula que você vai ter, porque aqui eu fiz essa aula justamente porque eu recebi essa pergunta de como compartilhar com pessoas de fora da empresa. Eu quis trazer esse conteúdo para vocês para garantir que você vai conseguir aprender isso. Então, senta o dedo no like, comenta aqui embaixo qual a próxima aula que você quer ver aqui, que a gente está sempre de olho nos comentários. E se você ainda não baixou o mini curso aqui da aula, não esquece de baixar o mini curso de dashboard para continuar praticando ainda mais com a gente, e a gente se vê na próxima aula.